Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre as classificações do Estado. Sobre esse tema, nós vamos estudar formas de Estado, formas de governo, regimes de governo e sistemas de governo. Hoje iniciaremos o estudo das formas de Estado. Então vamos lá. Quando nós vamos estudar as formas de Estado, o que nós queremos responder, o que nós queremos encontrar é quantos centros de poder existem dentro daquele Estado. Tanto em um Estado pode haver um único centro de poder político, quando isso acontece a gente chama de Estado unitário, como pode haver mais de um centro, né, de exercício do poder político. E aí estamos diante do Estado composto ou complexo, ok? Então vamos lá. O Estado unitário, também chamado de Estado simples, é exatamente esse Estado em que dentro de sua configuração existe um único centro de poder político. Esse Estado ele reflete exatamente a formação do Estado moderno ocidental, principalmente na Europa. O que é que aconteceu? Para a gente compreender o Estado moderno desse período, a gente tem que voltar um pouquinho antes para falar rapidamente sobre o Estado medieval. Na Idade Média, como é que se configuraram os principais estados na Europa, os principais estados europeus? Bem, na Idade Média, o Estado ele tinha o seu rei, o seu representante, porém, dentro do seu território, havia uma intensa fragmentação do poder político, levando em conta os feudos, a diversidade, a pluralidade de feudos. Cada feudo tinha um próprio senhor. Cada senhor era um centro de exercício de poder político. Cada senhor, ele governava, ele criava as leis e ele exercia o poder político naquele determinado feudo. Então você tinha, dentro de um mesmo estado, por exemplo, a França feudal, você tinha dentro daquele estado diversos senhores feudais com poderes nas diversas localidades, nos diversos feudos, e você tinha o rei, né, que seria o representante ou o senhor feudal de toda a França. Então, convivia-se naquele ambiente com uma pluralidade imensa de ordenamentos jurídicos de poderes políticos. Então, a gente tinha um Estado, né, com uma pluralidade de locais de poder, de centros de poder, e tinha, sim, um Estado chamado composto ou complexo, que é o que a gente vai ver adiante. Aquele cenário de Estado feudal, que de certa forma, pela ausência de um controle mais efetivo do poder central, trazia diversos inconvenientes ao exercício do comércio, né, que era a força motriz da economia que estava surgindo no final da Idade Média. Aquele Estado, aquela configuração do Estado representava um forte incômodo ao comércio. Imagine um comerciante que precisava transcorrer por todo o território francês, onde ele ia passar para negociar os seus produtos por 10, 15, 30 feudos distintos. Em cada feudo que ele passava, tinha uma cobrança de um tributo diferenciado, tinha uma moeda própria, tinha um próprio sistema de pesos e medidas. Isso dificultava extremamente a realização do comércio em larga escala e em grandes distâncias. Só que o comércio, mesmo diante de todas essas dificuldades, continuava a crescer e se mostrava uma fonte de produção de riquezas mais promissora ou com mais resultados do que o feudalismo que já estava superado, aquele sistema de produção feudal. Nesse momento, começa a surgir a necessidade de unificação política interna. Poxa, para que existir essa quantidade imensa de ordenamentos jurídicos? Para que existir essa quantidade imensa de sistemas de peso, sistemas de métricos, moedas distintas, cobrança de diversos impostos? Isso só dificulta o que está gerando riqueza, que é o comércio, né? O capitalismo então surgente. E aí, né, surge o projeto de haver uma unificação interna em torno da figura de um único rei, de um único governante. Nesse momento que a burguesia acaba, né, patrocinando o surgimento das monarquias nacionais europeias daquele período. Então, no século XVII, século XVI, século XVII, surgem essas monarquias estas que são
centradas, que são organizadas em torno da figura de um único centro de poder, de um rei poderoso, de um rei forte, de um rei acumulando funções. O Estado unitário ou simples é exatamente o reflexo deste período. O Estado unitário ou simples, ele é um Estado que se configura a partir de um único centro de produção, né, política. Isso significa dizer que é um Estado cujo ordenamento jurídico é unificado, é único. Só há um ordenamento jurídico e esse ordenamento jurídico é produzido pelo poder central. Essa é a ideia de Estado unitário ou simples. Até hoje, o Estado unitário ou simples, ele é um formato de Estado muito presente, né, em diversos estados, em diversos países. Podemos citar como exemplo, aqui próximo, podemos citar o Paraguai, podemos citar a Argentina. Na Europa, podemos citar ainda a França como um Estado unitário. Então, diversos estados ainda adotam essa forma de Estado unitária. A forma de Estado unitária, com o tempo, ela, obviamente, com a evolução dela, ela foi adotando algumas adaptações, a ponto de haver, hoje em dia, duas formas ou duas subespécies de estados unitários ou simples. Existe o Estado unitário centralizado, que hoje em dia é a exceção, e o Estado unitário descentralizado ou regional, que hoje em dia é a regra, é o que acontece na maioria dos estados unitários. Mas vamos compreender quais são as diferenças entre elas conforme esse gráfico abaixo. No Estado centralizado, tanto no Estado unitário centralizado como no unitário descentralizado, há uma unidade política. Isso significa o quê? Significa que há uma unidade de sistema jurídico. A principal característica do Estado unitário é exatamente essa unidade de sistema político, de sistema jurídico, ou seja, unidade política. Há um único sistema político, um único sistema jurídico. Há um único sistema jurídico. Então, não existem, como aqui no nosso exemplo do Brasil, leis municipais, leis estaduais, leis federais, lei orgânica municipal, Constituição estadual, Constituição federal. Não. Único centro produtor de normas jurídicas, único centro produtor de leis, de ordenamento jurídico, é o sistema central. Então, na Argentina, que é um modelo de Estado unitário descentralizado, ou no Vaticano, que é um exemplo de Estado unitário centralizado, há em ambos uma unidade de sistema jurídico, ou seja, só há um centro, só há um local que produz ordenamento jurídico, que produz as leis daquele Estado. Já o caráter administrativo e territorial é onde vai haver a diferença entre o Estado centralizado e unitário descentralizado. No Estado centralizado, há uma unidade administrativa. Isso significa o quê? Significa que não há internamente divisões em diversas unidades administrativas, em diversas funções administrativas entre diversos órgãos. Não há essa necessidade. Então, aqui, trazendo novamente para o exemplo do Vaticano. O Vaticano tem, né, o Papa, que é o chefe de Estado. Lá tem o prefeito do Vaticano, né, que é uma espécie de primeiro-ministro do Vaticano, e é quem administra a cidade do Vaticano. É ele quem faz a função de poder executivo no dia a dia, é ele quem faz a gestão daquela cidade. Não há necessidade de distribuição de funções entre governadores e prefeitos, que é o caso contrário da Argentina. Na Argentina, um Estado unitário descentralizado ou regional, há uma divisão, né, de gestão. Dá uma divisão de gestão. Então, não tem como todas as funções de gestão serem atribuídas unicamente ao presidente da República, em virtude da dimensão, do tamanho dos problemas e daquele Estado. Então, a Argentina é um Estado unitário descentralizado porque, apesar de ter uma unidade jurídica, unidade política, administrativamente há uma divisão de funções. Então, você vai ter o presidente da República, que governa de maneira ampla, mas você vai ter também os presidentes ou governadores das províncias, que são os equivalentes aos nossos Estados-membros. Assim como você vai ter os conselhos municipais, você vai ter os prefeitos municipais que vão fazer as gestões locais.
Da mesma forma, no Estado unitário centralizado, há uma unidade territorial. O território daquele Estado, ele não encontra divisões internas. Não há necessidade de divisões internas. Então, imagina o Vaticano. É do tamanho de uma cidade pequena, já que fica toda ladeada, rodeada pela cidade, pela grande metrópole que é Roma. Então, você imagina, tem a grande cidade que é Roma, uma gigantesca cidade mundial, e o Vaticano está todo inserido dentro de Roma. Então, se você fosse fazer um comparativo, seria um bairro de uma grande cidade do Brasil. Então, um bairro de uma cidade como São Paulo. Ali é Roma, né? Não há necessidade de haver uma divisão territorial com divisão de gestão. Um tamanho tão pequeno daquele estado que não tem a necessidade de você dividir em províncias, em estados, em municípios. Não há a mera necessidade. E, consequentemente, não há necessidade de divisão de funções administrativas. Então, né, no Estado unitário centralizado, você, além dessa centralização política, que significa unidade de sistema jurídico, você tem uma unidade de gestão, há apenas um centro de onde emanam os órgãos gestores, executivo, legislativo e judiciário, e também há uma unidade territorial, não há uma divisão daquele território do Estado em unidades menores. Já o descentralizado, há uma divisão uma divisão administrativa. Você tem o presidente, mas você tem, além do presidente, né, do ponto de vista do poder executivo, você tem os governadores, você tem os prefeitos. Do ponto de vista dos demais poderes, né, existe, pelo menos nos governos regionais, as comissões que fiscalizam o prefeito, fiscalizam o governador, né? Então, tem uma divisão administrativa, tem uma divisão de funções, e você também tem uma divisão territorial. Já pensou a Argentina sem nenhum tipo de divisão interna? Não tem como. É um estado gigantesco. Na América do Sul, só é menor que o Brasil. Então, em termos de território. Então, vai ter uma divisão em províncias, vai ter uma divisão em municípios, sem grandes problemas, né? Essa forma de Estado unitário descentralizado, como eu tinha falado anteriormente, ela foi uma espécie de evolução. Aos poucos foi se percebendo que aquele centralismo exacerbado do Estado unitário nos seus moldes originais, né, surgido lá na Idade Moderna na Europa, não tinha condições de abarcar a diversidade, a complexidade dos assuntos diários de um Estado. E aí foram, né, surgindo essas divisões territoriais, divisões administrativas. Porém, permanece juridicamente a unidade política, ou seja, o ordenamento jurídico destes estados unitários, ele é um único ordenamento jurídico elaborado pelo Poder Legislativo Central e só, né? Assim como o judiciário geralmente ele é exercido unicamente por um Poder Judiciário central. Então essa seria a ideia do Estado unitário centralizado e descentralizado. No Estado unitário descentralizado, mais uma coisa merece nossa atenção. A partir do momento em que há uma divisão de funções e há uma divisão territorial, aqueles entes que recebem as funções administrativas do poder central e aquele território que acaba sendo delimitado pelo poder central, eles se encontram numa função de subordinação hierárquica ao poder central. E os entes que realizam as atividades de administração deferidas pelo poder central devem e são fiscalizadas pelo poder central. Coisa que não existe numa federação, que é um estado complexo, como no caso do Brasil. Nesse período que estamos vivendo, percebemos diversos choques aí que acontecem, principalmente na luta, nesse combate à pandemia de Covid. Nós percebemos diversos embates entre o poder da União, o poder federal, o poder dos estados e o poder dos municípios. Então, diante destas, como é que a gente pode dizer, dissidências de posicionamentos de como combater aquilo, o governo federal pensando de uma forma, os estados pensando de outras, municípios pensando de outras, o STF foi instado a se manifestar e se manifestou pela autonomia, reafirmando a característica de federação, a característica de estado composto ou complexo, como no caso do Brasil. Se fosse em um estado
unitário, a solução seria diferente. Como assim, Jânio? O que valeria era a imposição da vontade do poder da União, do poder da totalidade. Se, no caso da Argentina, por exemplo, que é um Estado unitário descentralizado ou regional, houvesse uma dissidência de posicionamentos de como combater a crise da pandemia, se o governo geral entendesse que deveria ser liberada a economia, liberada a circulação de pessoas, enquanto o governo das províncias ou dos municípios pensassem o oposto, pelo isolamento social, iria prevalecer o posicionamento geral, o posicionamento do poder central. Por quê? Porque os poderes locais, eles são subordinados hierarquicamente ao poder geral, coisa que não acontece no Estado composto ou complexo, como no nosso caso, o Brasil. Então percebam aí as nuances, né, em relação a essa fiscalização, essa hierarquia, essa subordinação que a gente está falando. Então, no Estado unitário, descentralizado, os gestores locais e os territórios locais, eles são subordinados ao poder central. E o poder central tem sim o poder de fiscalizar, tem o poder de livremente intervir. Continuando os nossos estudos, a gente inicia o estudo sobre os estados compostos ou complexos. Os estados compostos ou complexos, como já falei para vocês, são formatações de estados, e alguns deles nem sequer chegam a formar estado, mas sim uma associação de estados, onde o que há é mais de um centro de produção jurídica, ou seja, a pluralidade de centros de poderes políticos. Não é um único centro de poder político. Só retornando um pouco para complementar a informação sobre o Estado unitário, é importante lembrar que quando eu falo que há uma unidade de poder político, eu não estou falando que não vai haver aquela tripartição de poderes, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. Claro que vai ter. A tripartição de poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, é uma divisão de funções dentro de um Estado, e essa divisão de funções ela é inerente até o próprio resguardo da democracia, do Estado democrático de direito. Porque quando você concentra todas as funções em uma só pessoa e um só órgão, esse órgão tende a não sofrer controle e, obviamente, cometer excessos, cometer abusos. O que se diz é que no Estado unitário não há uma pluralidade política, ou seja, significando que não há uma pluralidade de centros de produção de direito. Lá só existe um local que se produz normas jurídicas, que é o Poder Legislativo Central. Já no Estado composto ou complexo, a solução é diferente. No Estado composto ou complexo, há uma pluralidade de centros de produção jurídica, ou seja, há uma pluralidade de poderes políticos. Aqui a gente vai ter diversas esferas que produzem direito, que produzem normas jurídicas, e esse conjunto de normas jurídicas, de forma bem organizada, é que forma o ordenamento jurídico daquele Estado como um todo. É um sistema, pelo próprio nome revela, é um sistema complexo, porque ele envolve uma definição muito correta, uma definição muito bem delimitada, bem organizada das atribuições de cada um dos entes que fazem parte daquele organismo. Sem isso, vai existir a possibilidade de conflitos entre eles, entre esses entre esses centros políticos. Por isso que as constituições, no caso de um único Estado, vêm bem delineados. Porém, como eu disse a vocês, nem sempre o que a gente chama de Estado composto ou complexo formam um único Estado, um Estado propriamente dito. Às vezes não é um Estado propriamente dito, mas forma uma associação de diversos Estados soberanos. Então, em virtude aqui do tempo da nossa aula, a gente vai pausar por aqui, mas no próximo vídeo a gente vai iniciar o estudo dos estados compostos ou complexos, detalhando as suas modalidades, ok? Então é isso. Um forte abraço e até logo!